Capítulo 4. 8 anos se passaram. Vikir van Baskerville tinha 8 anos, e como acontece com as crianças dos Baskervilles, estava tendo aulas. Ok, última pergunta. Como você disse para avaliar o nível de um espadachim? Vikir respondeu com uma expressão calma. Independentemente da proficiência em esgrima. Um espadachim que não sabe como carregar mana em uma espada é um iniciante em espada. Um estado que sabe como carregar mana na ponta de uma espada, mas a aura elevada ao fazer isso é fraca como um gás é um especialista em espadas. O estado em que a aura que soube da espada se torna pegajosa e densa como um líquido é chamada de graduador de espada. E o estado em que a aura se torna dura como um sólido e a forma pode ser alterada de acordo com a vontade do lançador é chamada de mestre da espada. Claro, tudo isso é separado por conveniência. Basicamente, o combate é afetado por vários fatores, como saúde, terreno, clima, umidade, gravidade, experiência e densidade de mana no ar. Você pode calcular, mas quando calcular o resultado já será diferente. Mas os cálculos para crianças de 8 anos ainda não são tão complicados. Quando Vikir respondeu sem hesitação, as outras crianças ao seu redor levantaram as mãos e gritaram junto, como se estivessem competindo. Se um iniciante e um especialista lutam, o especialista vence. Se você lutar contra um especialista e um graduado, o graduado vencerá. Mestre é mais forte que graduado. E o chefe da família é o mestre. Vikir estava ouvindo silenciosamente as crianças ao seu redor. As palavras de um dos caras o apunhalam no peito. O chefe da família é um mestre. Hugo Le Baskervilles, chefe dos Baskervilles. Para um mago, ele possui até os 7º círculos de mana. Porém, como mestre da esgrima, ele transformou mana em aura e a usou em uma espada, e diz que o nível atingido mestre da espada respeitado pelo. O tutor concordou enquanto olhava para eles. Lord Hugo é um mestre da espada. Esta é uma fase que apenas 7 pessoas alcançaram este país, Rock, e cada chefe das 7 famílias corresponde a isto. Claro, Vikir já sabia desse fato. Ele até sabia que havia vários outros mestres de espadas dentro e fora do Império. Esta é uma informação que ninguém sabia agora. Vikir está pensando muito em algo sozinho. Os olhos do tutor estavam em Vikir de antes. Ele é incrível. Um talento verdadeiramente avassalador. Conta uma pequena lenda na família que uma criança de apenas 100 dias mergulhou por mais de 7 minutos no rio Estige. Mas quem respeita idiotas com cérebros musculosos? Mesmo que tenha sido ofuscado pelo extraordinário do corpo, ele tinha um cérebro excepcional. Vale a pena ousar chamá-lo de um talento que aprende 100 coisas depois de aprender uma. O senhor deve estar feliz hoje. Ele iria relatar tudo isso para Hugo. Originalmente, Hugo não se interessa muito pelo resto dos filhos, a menos que sejam os mais velhos ou os segundos. Hugo, que agia como se fosse apenas um atacadista de gado, parando ocasionalmente para registrar o crescimento e o valor do gado, aumentou repentinamente seu interesse pelo Castelo Fang nos últimos anos. Claro que é por causa do Vikir. Era extremamente incomum que Hugo viesse ao Castelo Presa, um lugar onde apenas crianças menores de 10 anos se reuniam e criavam os filhos juntas, por isso os tutores encarregados deste lugar enfrentavam dificuldades ultimamente. Obrigado, jovem mestre. Farei o meu melhor para ajudá-lo. Graças a Vikir, o orçamento aumentou muito e sua posição cresceu em comparação com outros cavaleiros da família, então todos olharam para Vikir com olhos planejados. É claro que o próprio Vikir não estava interessado. Depois da aula, na hora em que as crianças voltavam para seus quartos espalhados pelo castelo, Vikir estava olhando para si mesmo agora. Hugo é um mestre. Infelizmente, isso é verdade. Sua densidade e rigidez estavam em um nível diferente da aura sólida que apenas os mestres podiam expressar, e de sua própria aura de líquido pegajoso que era um graduado sênior. Vikir cerrou os dentes. Nesta vida, ele nunca viveria ou morreria uma morte sem sentido. Pelo menos antes da cerimônia de maioria, todas as suas forças anteriores devem ser restauradas. Atualmente com 8 anos. O nível de Vikir atingiu o nível avançado de especialista em espada sem ninguém perceber.
Em sua vida anterior, era um estado que ele mal havia exercício até os 20 anos de idade. Antes de seu retorno, ele tinha 10 anos de idade e havia ascendido ao posto de especialista em espadas. Na verdade, isso mesmo foi grande o suficiente para ser considerado um gênio pelos padrões do mundo, mas dentro dos Baskervilles era medíocre, ou um pouco menos que isso. Normalmente, os filhos dos Baskervilles batem a porta de especialistas avançados em espadas por volta dos 20 anos e se formam por volta dos 30 anos. Se você conseguir colocar a aura líquida na ponta da sua espada dessa forma, você ascenderá à posição de executivo a partir de agora. Até mesmo a elite dos Baskervilles, considerados gênios entre os gênios, atingiu a idade de 20 anos como limite para especialistas avançados em espadas. Mas Vikir estava pisando nisso agora, aos 8 anos de idade. Em sua vida anterior, ele estava numa idade em que nunca havia sentido mana. Este é um estado que nem mesmo a super-elite da família ousaria superar. Quando Vikir está sentindo uma nova emoção. Ei! Uma voz chamada por trás. Querendo alguma coisa, virei a cabeça e vi 3 crianças da minha turma de 9 anos. Ivero Le Baskerville, Mivero Le Baskerville, Lovero Le Baskerville. O sobrenome Le é dado aos meninos de linhagem direta, e o sobrenome Ra às meninas. Disse que os 3 aqui são descendentes diretamente dos Baskervilles. O pedigree é muito claro. Que clichê! Ivero, o mais velho da frente, começou a discutir com Vikir. Meio lixo, onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo? Se o cara da frente canta a liderança, os 2 caras atrás cantam o pós-fácil. Foi uma luta como uma criança de 9 anos. Bem, de qualquer forma, os Baskervilles são minuciosos na supremacia do talento, então isso não acontece quando eles ficam um pouco mais velhos. No entanto, a razão pela qual Vikir manteve um olhar atento aos trigêmeos à sua frente foi por outro motivo. O tridente de Hugo Baskerville. Em mais 10 anos, esses caras se tornarão inimigos bastante problemáticos. Na verdade, antes de retornar, estes são os 3 cães que perseguiram e esfaquearam tenazmente Vikir, que escapou do cerco. Pensando bem, esses caras têm me assediado muito desde que eu era jovem. O crescimento de Vikir foi muito lento quando ele era jovem porque eles levavam muita comida. Durante várias avaliações, ele sorrateiramente pisou em seus pés e o esfaqueou pelas costas. Por causa disso, muitas vezes ele quase morreu em várias missões no vento que o fez mancar um pouco. Claro! Os olhos de Vikir ficaram vermelhos. Inconscientemente, os trigêmeos, que tinham acabado de completar 9 anos, riram e cercaram Vikir. Ei, lixo! Você disse que submergiu no estige por 7 minutos? E o que? Estrangulou 2 víboras no berço? Blefar um pouco. Onde pode mentir um cara de apenas 8 anos? Mentira! Mentira! Ivero, o mais cruel dos 3, deu um passo à frente. Você pode fazer isso? Ao mesmo tempo, uma pequena esfera brilha fracamente acima da palma da sua mão. Os filhos pequenos da família Baskerville são diferentes da maioria na sensibilidade e no gerenciamento de mana. Já era possível condensar mana e reuni-lo em círculo. Parecia que ele ainda não tinha conseguido colocá-lo na espada, mas mesmo assim foi o suficiente para ser elogiado como um gênio do mundo. Claro, mesmo dentro da família Baskerville, ele pode ser elogiado por ser bastante talentoso. Isso é um talento. Faça isso logo também. Veja quanto mana você pode tirar. Olhar. Olhar. Os trigêmeos apoiaram a empurrões Vikir. Vikir olhou para o pedaço de mana que Lovero havia criado. Uma esfera de mana do tamanho do punho de uma criança. Sim, nessa idade, eles deveriam ser bons o suficiente para fazer isso. Mas Vikir já tinha feito isso aos 8 meses de idade. Quando ele estrangulou 2 cobras venenosas no berço. Já que a proficiência em mana de 8 anos após o retorno foi somada aos 30 anos antes do retorno, onde chega esse nível? Vikir olhou ao redor uma vez. Não há muitas coisas com que se preocupar no Castelo Presa, onde vivem apenas crianças. Os poucos cavaleiros guardiões e tutores estão agora todos no castelo externo. O poder de Vikir foi expresso.
Vikir que levanta as palmas das mãos e começa a coletar mana. Vendo isso, os rostos dos trigêmeos ficaram surpresos. Nada foi criado na palma da mão de Vikir. Os trigêmeos ficaram com uma expressão atordoada por um momento, depois começaram a rir alto. Ah, sua merdinha. Será que você não conseguiu nem responder a mana até ter essa idade? Você não poderia. Você não poderia. Os caras estão tão empenhados em ridicularizar que até choram. Mas, ao mesmo tempo, uma torre de vigia não muito longe do castelo presa. Um dos guardas de plantão ficou perplexo com a mudança inesperada na vista pelas janelas. O que? Por que existem dois sóis acima do castelo presa?